desenvolvendo uma autoconfiança tão forte que faz as mulheres se sentirem desconfortáveis. Se você pegar 5 livros de autoajuda para homens, pelo menos 3 deles vão focar em melhorar seu grau de autoconfiança, sua segurança pessoal ou sua autoestima. Muitos homens e mulheres cometem o erro de ver a autoconfiança como algo que você tem ou não tem. Isso é totalmente falso. Autoconfiança é algo que você usa ou deixa de usar. Lembra da série Star Wars de George Lucas? Em cada filme da saga de 6 partes, eles falam do conceito da força. Muitos personagens dizem que a força esteja com você. Eu vejo uma autoconfiança ousada e sem medo como algo parecido com a força. A força era descrita como um poder sobrenatural e espiritual ao qual todos tinham acesso, mas nem todo mundo sabia como usar todo o seu potencial. Eu sinto a mesma coisa em relação à autoconfiança. A maioria dos homens não sabe como acessar esse reservatório de poder psicológico chamado autoconfiança. Pense nos seus músculos. Quase todo ser humano no planeta tem um conjunto de músculos no corpo. Agora, observe. Algumas pessoas têm músculos maiores e mais fortes que outras. A maioria dessas pessoas não nasceu simplesmente com músculos grandes e fortes. A maioria dos caras que eu conheço e que têm músculos grandes, os tem porque A. Usavam os músculos o tempo todo e B. Davam aos músculos um alto grau de resistência. Quando você levanta pesos livres, está dando aos seus músculos um certo grau de resistência. Em outras palavras, para os músculos ficarem maiores, mais fortes ou mais definidos, você precisa trabalhar eles e desafiá-los. Seu grau de autoconfiança é o equivalente psicológico dos seus músculos. Se você raramente ou nunca usa sua autoconfiança, ela fica fraca. Se você usa sua autoconfiança constantemente e a desafia, ela fica mais forte e mais poderosa. Se as únicas mulheres que você acha que pode atrair são as que geralmente não são atraentes e você nunca se força a abordar mulheres que acha intimidantes em maior ou menor grau, sua confiança nunca vai crescer. Usando a escala subjetiva de beleza de 1 a 10, se você é um cara que tradicionalmente só abordava mulheres que considerava 4, 5 ou 6, então você precisa sair e começar a abordar mulheres que considera 7, 8, 9 ou 10. Só assim sua confiança vai ficar mais forte. Regra de sedução verbal número 4. Para desenvolver um senso ousado e destemido de autoconfiança e segurança pessoal, você deve sempre se forçar a abordar mulheres que acha intimidantes. Saia da sua zona de conforto. Aborde sempre aquelas mulheres das quais você mais tem medo de ser rejeitado. Alguns caras perguntam: rejeição por várias mulheres não vai diminuir minha autoconfiança? Não, isso é mito. Se você me colocar numa sala com 10 mulheres lindas e sexy, que eu acho intimidantes em algum grau, e eu abordar e conversar com todas as 10, minha confiança vai ficar mais forte, mesmo que nenhuma delas aceite sair comigo ou transar comigo. Tomar ação e vencer medos e inseguranças sempre melhora sua autoconfiança. A única coisa que diminuiria minha confiança seria entrar na mesma sala e não dizer nada a nenhuma delas. Se eu deixasse o medo da rejeição me paralisar. Falta de ação e rendição ao medo é o que diminui sua autoconfiança, não a rejeição. Vou te contar algo que poucos coaches profissionais ou gurus da sedução vão admitir. Nem sempre é uma coisa boa ou benéfica tentar fazer as mulheres se sentirem confortáveis na sua presença. Muitas vezes, no ato da sedução, você quer que a mulher sinta um pouquinho de desconforto na sua presença. Esse desconforto é o que, no final, eleva o grau de tensão erótica entre você e a mulher que está tentando seduzir. Às vezes, é vantajoso fazer uma mulher se sentir confortável na sua presença, mas, com frequência, isso é a pior coisa que você pode fazer. O mesmo vale para fazer ela se sentir desconfortável. Às vezes ajuda, outras vezes não. Quando é bom uma mulher se sentir confortável na sua presença? Quando você já está num relacionamento romântico com ela, ou já rolou sexo, ou você sabe com certeza que ela está interessada em namorar e transar com você. Aí sim pode fluir no fator confortável. A faísca entre vocês já existe, não precisa ser criada.
Ela está confortável porque sabe que você não tentou machucá-la física ou emocionalmente e ainda tem muita química sexual na relação. Isso é bom, não precisa mudar nada. Quando é ruim uma mulher se sentir confortável na sua presença? Acredite ou não, já tive mulheres me dizendo que um dos motivos para não terem nenhuma vontade de transar com o cara era porque se sentiam muito confortáveis na presença dele. Na cabeça de alguns homens, isso pode parecer um paradoxo confuso, mas para algumas mulheres é a pura verdade. Por que uma mulher perde o interesse sexual por um homem só porque se sente muito confortável com ele? Porque para algumas mulheres, sentir-se confortável na sua presença lembra estar na presença do pai, avô, tio, irmão, primo ou filho. Na mente delas, muito confortável é igual a interesse apenas platônico. Quando uma mulher passa a te ver como um irmão de consideração ou mais um amigo platônico, pode dar adeus à ideia de transar com ela. A temida friendzone é um lugar na mente da mulher com uma entrada bem fácil, mas uma saída quase impossível de achar. Quando é bom uma mulher se sentir desconfortável na sua presença? Muitas vezes, quando homens e mulheres estão na presença de alguém por quem sentem muita atração, romântica ou sexual, eles ficam nervosos, tensos, intimidados e até desconfortáveis. Lembro de uma vez numa festa em Chicago, uma mulher que eu conhecia casualmente me disse: Alan, você tem uma presença muito intimidante quando está sendo sério de verdade e olhando direto nos olhos de uma mulher. Quando você está sendo engraçado e fazendo piada, eu me sinto totalmente confortável. Mas quando você fica sério, fala pouco e mantém esse contato visual direto, eu me sinto um pouco desconfortável na sua presença. Já ouvi comentários parecidos de dezenas de mulheres. Muitas delas eu acabei transando, ou pelo menos tendo sexo por telefone. Algumas só ficaram intrigadas. Você viu o filme 9,5 Semanas de Amor? Pelos padrões de hoje, o filme seria tranquilo, mas quando estreou em 1986, era provavelmente o filme com classificação R mais próximo de um filme pornô X, em termos de sexualidade explícita. Muitos dizem que inaugurou o gênero soft porn. Quando John Mickey Rourke conhece Elizabeth Kim Basinger numa loja de carnes e frutos do mar em Nova York, ele quase não fala. Na verdade, não diz uma palavra, só olha para ela, direto nos olhos. Depois sai da loja. Pela reação de Elizabeth, dá para ver que ela ficou intrigada e intimidada ao mesmo tempo. Elizabeth se sentiu um pouco desconfortável na presença de John, mas de um jeito bom. E claro, os dois acabam se pegando e começam uma relação sexual intensa, onde John faz Elizabeth revelar seu lado safado. É por isso que eu raramente falo muito quando conheço uma mulher por quem me sinto sexualmente atraído. Prefiro ouvir, mesmo que eu tenha iniciado a conversa. Falo sobre isso no meu livro Mod 1. Falar demais pode ser muito broxante para a mulher, principalmente se for aquele papo furado, conversa fiada ou small talk divertido, mas improdutivo. Quando é ruim uma mulher se sentir desconfortável na sua presença? Nenhuma mulher nem homem gosta de sentir que sua segurança física está em risco. Você nunca quer abordar uma mulher de um jeito que a faça se sentir com medo de você, ou que pareça que você vai agredi-la fisicamente. Aí sim você cria um desconforto do tipo ruim. Mulher nenhuma gosta de sentir que está na presença de alguém muito agressivo fisicamente, que dá sinais de ser mentalmente instável ou de ser do tipo stalker. Uma coisa que aprendi nas minhas interações com mulheres é que ser altamente sexual de forma indireta pode ser muito broxante. Faz você parecer esquisito de dar medo, e mulheres odeiam caras esquisitos. Você precisa ser mais direto. Por exemplo, contato visual. Se você está falando de sexo com uma mulher, mas não mantém contato visual e parece nervoso, inquieto e sem confiança, tem grande chance de parecer esquisito de dar medo na cabeça dela. Duas características que fazem a maioria das mulheres, não todas, mas a maioria, se sentirem à vontade na sua presença. Um jeito muito calmo, relaxado e seguro de si. Contato visual confiante e direto. Não sei quantas mulheres já me disseram que se sentem muito, muito desconfortáveis na presença de um homem que não consegue olhar nos olhos delas por mais que um microsegundo. Já ouvi homens dizerem:
eu achava que ficar encarando uma mulher era visto como rude. Sim e não. Se você chega perto de uma mulher e fica só encarando, sem motivo, sem estar conversando ou a poucos metros de distância, aí sim pode ser visto como rude ou esquisito de dar medo. Mas se você está conversando com ela, a menos de 1 metro ou sentado perto, é totalmente ok olhar direto nos olhos dela por tempo indeterminado, mesmo sem falar nada. Se ela estiver atraída por você, vai achar esse gesto não verbal muito sexy e atraente. Regra de sedução verbal número 5. Nunca aborde uma mulher e comece a falar de sexo só pelo prazer de falar de sexo. Principalmente se você parecer nervoso, inquieto ou não mantiver um contato visual confiante. Isso provavelmente vai assustá-la e vai ser esquisito de dar medo. Se for falar de algo relacionado a sexo, faça de forma calma, tranquila, direta e confiante, mantendo um alto grau de contato visual direto. Lembra que lá no final da página 22 eu mencionei que muitas mulheres que entrevistei disseram que são mais propensas a transar de forma bem safada com um homem que acabam de conhecer ou mal conhecem do que com um que conhecem há tempo? Isso tem tudo a ver com o cenário confortável versus desconfortável. Quando uma mulher se sente confortável com você como amigo, ela fica mais desconfortável em revelar seu lado sereia sexual ou safada tarada para você. Ela acha que você vai julgá-la e perder o respeito por ela. Quando você coloca uma mulher num pedestal imaginário, a grande maioria delas não quer descer dali. É por isso que eu disse antes, se você for errar na suposição sobre uma mulher, é bem melhor assumir que uma 4 é uma 2 do que assumir que uma 2 é uma 4. Porque se fizer o segundo, ela vai se apresentar para você indefinidamente como 4, mesmo que na real seja uma 2 mais safada e desinibida. Você a colocou no pedestal. Pouco antes de me mudar de Los Angeles no final de 2000, li uma história fascinante sobre uma mulher que saiu do desemprego e quase sendo despejada do apartamento para virar uma dominatrix erótica muito procurada, ganhando 6 dígitos por ano. Quase todos os clientes dela, 80% a 85% homens e 15% a 20% mulheres, pagavam bem para ela criticá-los, repreendê-los, insultá-los, desrespeitá-los, humilhá-los e, claro, dominá-los. Muitos eram médicos, advogados, CEOs, executivos, policiais, professores, profissões respeitáveis, a maioria em posições de autoridade. Você pode estar pensando, por que homens e mulheres maduros, inteligentes e bem formados pagariam em dinheiro para serem tratados como lixo? Ela explicou. Muitos homens e mulheres com ego enorme que estão em posições de autoridade se impediam quando todo mundo os trata com alto respeito e deferência. Acham legal e lisonjeiro, mas chato. Precisam de pelo menos uma pessoa na vida que vá contra a corrente e diga que eles não são tudo isso, que são os babacas mesmo. Esse fenômeno acontece muito com mulheres muito atraentes e com alto apelo sexual. Alguns caras perguntam, por que aquela gata deslumbrante namora aquele babaca? Ele é um grosso verbal, por que ela namora alguém que a diminui e trata mal? Pelo mesmo motivo que a dominatrix falou. Mulheres com ego grande se cansam de homens babando o ovo o tempo todo, inflando o ego delas sem falha. Elas acham a bajulação constante agradável aos ouvidos e ao ego na maior parte do tempo, mas querem pelo menos um cara na vida que as trate como não são tudo isso. Não me entenda mal, não estou dizendo que todo homem deve tratar mulheres como lixo. Estou dizendo não babe o ovo de nenhuma, trate-a como normal. Já seduzi várias mulheres bem atraentes exatamente indo contra a corrente, sem bajular nada, sem oferecer jantar chique, sem ligar a cada 2 ou 3 dias. Não diria que as tratei de forma abusiva, mas fui muito, muito arrogante e extremamente seguro de mim com elas. Fato: bajulação excessiva e comportamento de babaca é agradável aos ouvidos e ao ego da mulher, mas raramente ou nunca a deixa sexualmente excitada. Muitas mulheres dizem que odeiam caras arrogantes, cheios de si, que tratam mulheres como objeto sexual. Não acredite nessa lorota nem por um segundo, a não ser que ela seja uma verdadeira 5. Aí pode ser sincero.
Uma autoconfiança ousada, arrogante e sem medo faz as mulheres se sentirem intimidadas, intrigadas e egocentricamente frustradas. Elas sentem um desconforto, mas de um jeito bom. Eu nunca abordo uma mulher com atitude subserviente, tipo: nossa, você é tão linda, queria ter só uma noite com você. Sei que seria a noite de sexo mais fantástica da minha vida. Meu Deus, tô quase gozando só de pensar. Pois é, você acha que eu ou qualquer cara vai pegar alguém falando bobagem assim? Tem que respeitar as mulheres e tem que ser excessivamente respeitoso. Você nunca quer ser o segundo. Nunca. Na maior parte das vezes que abordo mulheres com intenção de seduzir, sou ousado e arrogante pra caramba. Falo com elas com uma atitude de fundo. Eu sei com certeza que vou te comer. Seja hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem ou daqui a 5 anos. Vou te comer e você sabe que quer. ABC. Sempre seja calmo e arrogante. Nunca fale com uma mulher como se você esperasse transar com ela. Fale como se fosse uma conclusão inevitável, que você vai ter sexo quente, safado e gostoso em algum momento próximo do futuro. Já perdi a conta de quantas vezes, bem antes da penetração ou antes de um boquete, a mulher me disse: Alan, eu te odeio, você é um babaca arrogante pra caralho. Sabe por que elas diziam isso, mesmo estando prestes a me dar prazer orgásmico? Nenhuma delas realmente me odiava ou desgostava de mim. Era um ódio leve e brincalhão, porque quando as abordei, eu disse que sabia com certeza que ia transar com elas. Foi frustrante para o ego delas ver minha previsão se concretizar. Eu realmente sabia com certeza que ia transar com elas? Claro que não. Mulheres sempre foram e sempre serão as guardiãs definitivas do sexo. Elas são as decisoras finais, a não ser em casos de embriaguez, drogas ou coerção. Em circunstâncias normais, a bola está com elas. Eu garanto, se você abordar uma mulher e disser com super confiança, beirando a arrogância, que sabe com certeza que vai acabar transando com ela e depois não falar mais nada, o que você disse vai ficar martelando na cabeça dela por horas, dias, semanas ou até meses. Pode confiar, arrogância tem suas recompensas. Não coloque prazo. Não diga: te garanto que te como nas próximas 48 horas. Porque se não rolar, é vitória egocêntrica para ela. Mas se deixar a previsão arrogante em aberto, sem prazo específico, uma mulher com algum grau de atração por você vai pensar nisso toda semana, se não todo dia. Confiança ousada e arrogante e honestidade direta e frontal é o maior fator X na sedução verbal, psicológica e emocional de mulheres. Da mesma forma, você precisa chegar ao ponto em que críticas duras, insultos pessoais e opiniões alheias sobre você não signifiquem porra nenhuma. É aí que você começa a virar um mestre sedutor poderoso. Uma mulher me disse isso há poucos meses. Alan, sabe o que me excita de verdade? Quando um cara tem aquela atitude de fundo, não dou a mínima pro que você, suas amigas ou sua mãe pensam de mim. Isso é foda de sexy num homem. Todas as minhas amigas dizem isso. Quando um cara tem atitude de não dou a mínima porque você pensa de mim, você sente vontade de dar pra ele. Quase todo cara que já foi meu amigo e era um pegador de primeira tinha essa atitude de não dou a mínima pro que você pensa de mim, em maior ou menor grau. Se importar demais com o que os outros pensam de você não é sexy de jeito nenhum. Faz você parecer egocentricamente inseguro e sensível demais. Traço nada sexy. Regra de sedução verbal número 6. Nunca permita que você se importe com críticas subjetivas e opiniões pessoais dos outros. Mantenha sempre uma atitude indiferente em relação ao que falam de você. Seja sempre o seu próprio cara. Imagine que você é convidado para uma sala com 9 mulheres desejáveis que já te criticaram para as amigas no passado. Suponha que já está pré-determinado que 3 delas querem transar com você com certeza, mas você ainda não sabe. Outras 3 têm interesse parcial,
mas você precisaria ser bem persuasivo e sedutor para levá-las para a cama. Mas também não sabe ainda. E as últimas 3 definitivamente não têm interesse sexual em você. Se você entrar nessa sala com uma confiança ousada e sem medo, e genuinamente não der a mínima para as críticas e insultos que elas já fizeram, você vai abordar todas as 9 e iniciar a conversa. No mínimo, vai transar com 3 delas, no máximo com 6. As 3 que não corresponderem ao seu desejo sexual expresso de forma confiante, direta e honesta no estilo Mode One, serão esquecidas em menos de 24 horas. Por outro lado, se entrar com confiança abaixo da média, preocupado com o que cada uma pensa da sua personalidade, roupa, aparência, formação e carreira, adivinha. Se a primeira com quem falar for uma das 3 que vão te rejeitar, e rejeitar depois de você entediá-la falando do cachorro da sua irmã, sua confiança vai para o brejo. Você nem vai ficar na sala tempo suficiente para ser rejeitado uma segunda ou terceira vez. Vai se sentir derrotado por fatores que geralmente estavam fora do seu controle. Não canso de repetir, confiança é tudo. Muitas vezes, seu nível de confiança é literalmente a diferença de um fio de cabelo entre uma resposta entusiasmada e recíproca de uma mulher e uma resposta entediada ou totalmente desinteressada. Concentre-se em tomar ação e ser o homem que você realmente quer ser. Expresse seus desejos, interesses e intenções para as mulheres exatamente do jeito que você idealiza. Não fique pensando nas possíveis reações que pode receber ou nos resultados que vai ou não vai conseguir. Foque no que você quer dela e em como vai expressar isso verbalmente. Expresse todos os seus desejos, interesses e intenções sexuais com uma tonelada de confiança poderosa. Recapitulando rápido até aqui, autoconfiança não é algo que você tem ou não tem. É algo que você usa ou deixa de usar. É como o equivalente psicológico de um músculo. Quanto mais usa e quanto mais desafios e resistência oferece, mais forte ela fica. Para deixar sua autoconfiança cada vez mais forte, comece a abordar mulheres que acha intimidantes. Sempre busque sair da zona de conforto. Tentar sempre deixar as mulheres confortáveis na sua presença nem sempre é bom ou benéfico. Em muitas situações, você quer que elas sintam um pouco de desconforto. Você não quer deixar elas desconfortáveis de forma estranha ou esquisito de dar medo, mas quer que sintam intriga e uma leve intimidação pela sua confiança e segurança em atrair mulheres. Bajulação e respeito agradam o ego da mulher, mas não necessariamente a excitam sexualmente. Para excitar, você precisa dizer algo que desafie o ego delas e as deixe um pouco frustradas egocentricamente. Mantenha sempre um jeito calmo, relaxado, tranquilo e contato visual confiante e direto ao conversar com mulheres. Evite desviar muito o olhar, parecer nervoso, tenso ou agressivo demais. Chegue ao ponto de genuinamente não se importar com o que os outros pensam de você. Indiferença às críticas, percepções e opiniões alheias aumenta seu apelo sexual aos olhos das mulheres.